Amor é liberdade. Dr. Joseph Murphy. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que os criou no início os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornaram uma só carne? Desse modo já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém separe. Todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por fornicação, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Mateus 19, versículo 3. Vejamos essas grandes verdades sob uma nova luz. Deus é amor, e quando o verdadeiro amor no coração reúne um homem e uma mulher, é Deus quem está unindo o casal em um pacto sagrado. Quando existe uma verdadeira união espiritual entre duas pessoas, Deus uniu, e não existe o divórcio, já que ele não é desejado. Ambos se unem espiritual, mental e fisicamente. Não existe outra instituição na terra tão sagrada quanto a do lar que você está prestes a formar. Nem votos tão maravilhosos quanto aqueles que você faz na cerimônia do casamento. O verdadeiro matrimônio é mais abençoado de todas as instituições terrenas. As pessoas devem entrar no casamento com reverência, de maneira ponderada e com um profundo entendimento do seu significado espiritual. O casamento é uma consonância de ideias divinas, com harmonia e pureza de propósito. A harmonia, a honestidade, o amor e a integridade precisam prevalecer na mente e no coração do marido e da mulher. A partir desse estado interior de integração consciente das características fundamentais de um casamento bem-sucedido, surge o estado exterior correspondente, tornando o externo semelhante ao interno, tranquilo, alegre e harmonioso. Quando um homem se casa motivado pela riqueza, posição social e contatos políticos da mulher, ou apenas porque ela é jovem e bela, e ele deseja exaltar o seu próprio ego, a união não representa um casamento verdadeiro. Na realidade, trata-se de hipocrisia, uma farsa. Quando uma mulher se casa com um homem por causa de sua profissão, para ter segurança pessoal ou por qualquer outra razão que não seja o verdadeiro amor, o casamento é falso e nada mais que um disfarce. Ele não é feito no céu, que significa harmonia e entendimento divino. Já celebrei cerimônias de casamento entre homens e mulheres de idade avançada, às vezes abençoados com 75 ou até mesmo 80 anos, cronologicamente falando. O ardor sexual já se extinguiu em muitos desses casos. No entanto, Deus, o amor, reúne esses casais pela simples razão de serem honestos, íntegros, sinceros e verdadeiros um com o outro, buscando um companheiro carinhoso para compartilhar suas alegrias e experiências. A honestidade, a sinceridade, a integridade e a justiça são filhas do amor. Quando elas estão ausentes na cerimônia do casamento, independentemente da idade dos cônjuges, não se trata de um verdadeiro matrimônio. O pastor, rabino ou padre que oficia a cerimônia não valida ou santifica o casamento. Ele apenas confirma objetivamente o que o homem e a mulher já sentiam ser verdade subjetivamente, a união de duas almas em busca do caminho de volta para o coração de Deus. Com frequência, o casamento é uma verdadeira união espiritual na qual as partes do contrato se unem espiritual, mental e fisicamente. Por outro lado, com frequência, o casamento é uma verdadeira união espiritual, na qual as partes do contrato se unem espiritual, mental e fisicamente. Por outro lado,
com frequência se trata de uma simples cerimônia oficial, com marido e mulher começando a se irritar em poucas semanas? Lembre-se de que os iguais se atraem. E se você deseja atrair a companheira ou companheiro certo, use esta abordagem espiritual comprovada. Tranquilize sua mente. Pense com clareza e com interesse nas qualidades e atributos que admira em um homem ou uma mulher, e se concentre nas características que admiraria no seu parceiro ou parceira. Por exemplo, essa pessoa é espiritualizada, leal, fiel, sincera, honesta, talentosa, feliz e próspera. Pouco a pouco, essas qualidades vão penetrar na sua mente subconsciente. A inteligência infinita sempre assume o comando quando você reza dessa maneira, e como resultado, você irresistivelmente vai atrair a companheira ou companheiro que espera. O homem ou a mulher que você atrair será a imagem e semelhança do ideal sobre o qual você meditou. Vocês se harmonizarão perfeitamente e haverá amor, liberdade e respeito mútuos. Isso se chama casamento feito no céu, ou paz e entendimento. Sempre ouça a seguinte pergunta: devo me divorciar? Esse é um problema individual que não pode ser generalizado. Em alguns casos, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para uma pessoa solitária. Divorciar-se pode ser a atitude certa para alguns e a errada para outros. Uma mulher divorciada pode ser muito mais nobre e divina do que as suas irmãs que estão vivendo uma mentira em vez de enfrentar a verdade. As desculpas e álibis habituais usados para esconder a verdade são que o divórcio seria ruim para os negócios do marido, que os vizinhos iriam comentar, que não seria uma boa política, enfim. Isso, é claro, significa viver um casamento de aparência. Há algum tempo, conversei com uma mulher que tinha sido traída e ludibriada pelo marido. Ele lhe disse, antes do casamento, que era representante de uma empresa asiática, que era solteiro e pertencia à mesma religião que ela, mas era tudo mentira. O tempo revelou que o homem era ex-presidiário, espancava a esposa anterior e estava vivendo com outra quando se casou com a mulher que conheci. Esta havia adiantado a ele algum dinheiro, aguçando com isso o seu apetite por mais, e esse era o verdadeiro motivo pelo qual ele se casara com ela. Ela achava que era pecado pedir o divórcio, mas desejava ter liberdade e paz de espírito. Expliquei à moça que ela não estava realmente casada, que sua união era simplesmente um embuste, uma farsa. Ela estava vivendo uma mentira. Algum tempo depois, a mulher pediu o divórcio e terminou de vez com a fraude, que era o seu casamento. Também me lembro do caso que aconteceu durante a guerra, de uma jovem que certa noite ficou completamente embriagada e, em consequência disso, teve amnésia alcoólica. Na manhã seguinte, ela acordou com uma certidão de casamento nas mãos. Tinha se casado com um nativo de uma das ilhas. A jovem ficou absolutamente chocada e precisou receber tratamento psiquiátrico. O casamento foi dissolvido imediatamente. Inúmeras pessoas ficam confusas e se culpam por causa de uma interpretação errônea da seguinte citação bíblica: todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por fornicação, e se casar com outra, estará cometendo adultério. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, versículo 9. A Bíblia também diz: quem quer que olhe para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, versículo 28. Aqui nos é dito que o adultério é praticado no coração ou na mente. O coração é a sede das emoções, a natureza dos sentimentos, a mente subjetiva. Os atos do corpo são determinados pelo movimento da mente. Há 100 anos, Phineas Parkhurst Kimby
afirmou que o corpo se move como é movido pela mente e que age conforme o impulso que recebe. Na linguagem bíblica, fornicar significa ter lealdade e dar atenção a falsos deuses, em vez de ao único e verdadeiro Deus, o Espírito vivo, onipotente, existente no homem, que é o poder supremo e soberano. A Bíblia é um documento psicológico que destaca que, quando o ser humano visita os antros da sua mente e tem como companhia assassinos mentais como o ódio, o ressentimento, a raiva ou a má vontade, está convivendo com o mal, sendo, portanto, culpado de fornicação e adultério. Na linguagem da Bíblia, essa pessoa já está divorciada, pela simples razão de que se separou de Deus para se entregar ao prazer imediato. Esse homem ou mulher está coabitando na mente com o mal, não está mais casado com a paz, a harmonia, o amor e o entendimento. O homem está fornicando quando se une mental e emocionalmente a conceitos errôneos. Se entrega ao ressentimento e à raiva ou fica irritado e deprimido. Sempre que os homens e as mulheres estão mentalmente divorciados dos seus votos de casamento, ocorre com o tempo uma separação ou divórcio no plano exterior. O lado subjetivo da vida sempre controla o lado objetivo. Precisamos nos lembrar do seguinte: o fato de um homem e uma mulher possuírem uma certidão de casamento e viverem na mesma casa não significa necessariamente que essa casa seja um verdadeiro lar. Talvez seja um local de discórdia e ódio. Quando, por exemplo, uma criança está presente e os pais não conhecem as leis da vida, é melhor romper a união do que permitir que a atmosfera de ódio prejudique o desenvolvimento mental dessa criança. Muitas vezes, a vida e a mente de uma criança são ofuscadas pelo estado de espírito dos pais, algo que, com a passagem dos anos, frequentemente resulta em neurose e crime. É bem melhor um menino viver apenas com um pai ou uma mãe que o ame do que morar com duas pessoas que se odeiam e brigam o tempo todo. Vários homens e mulheres já disseram que se sentem muito culpados por causa do que chamam de pecados sexuais. Eles sentem que Deus não os perdoou. Explico a eles que Deus é o princípio vital, que a vida não condena nem pune, e que eles estão simplesmente condenando a si mesmos e, em consequência disso, sofrendo desnecessariamente. Deus é o princípio vital. Se você queimar o dedo, sabe muito bem que o princípio vital o perdoa, reduzindo o edema e lhe fornecendo um novo tecido. A vida não guarda rancor de você porque você se queimou. Ela forma um coágulo, constrói uma ponte de novas células e forma uma nova pele. Se você ingerir comida estragada, a vida o perdoa, fazendo você regurgitar, purgando com isso o seu sistema de uma possível intoxicação alimentar. A vida sempre busca preservá-lo. Esse é o significado de Deus não condena nem pune. Punimos a nós mesmos quando usamos indevidamente a mente subconsciente. Certa vez, uma parente distante me disse que ela e o marido rezavam antes do ato sexual. Não há nada de errado com a oração, mas eles rezavam neste momento porque ela encarava o ato sexual como pecaminoso e sujo. Ela imaginava que, por meio da prece, poderia exorcizar qualquer mal relacionado a essa prática. Basicamente, ela sentia desprezo pelo sexo e era frígida. Ela acrescentou: "Amo meu marido espiritualmente, mas não fisicamente." Essa mulher separava o amor sexual do amor espiritual. Expliquei a ela que o casamento é a união total do corpo e da alma. O homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. A partir desse momento, ela começou a afirmar: "Amo meu marido espiritual, mental, emocional e fisicamente.
Ele é um homem de Deus e eu irradio amor, paz e boa vontade para ele. O amor de Deus flui de mim para ele e o nosso relacionamento sexual é alegre, carinhoso e harmonioso. O amor mútuo, a liberdade e o respeito estão presentes entre nós. Algumas semanas depois, a frigidez da minha parenta desapareceu e o casamento se tornou harmonioso. Ela percebeu intuitivamente uma grande verdade. Deus havia colocado no seu coração o desejo de atrair um homem e havia colocado no marido o desejo de atrair uma mulher. Alguns dias atrás, conversei com uma mulher que estava prestes a se divorciar pela 8ª vez. Ela estava excessivamente amarga e ressentida com o atual marido e também com todos os anteriores. Essa mulher sempre se casava sem ter perdoado e libertado mentalmente o marido anterior, e o mais recente era sempre o pior deles. A sua disposição interior de ressentimento a fazia se sentir atraída por tipos semelhantes de homens, baseadas na lei da atração. A cura envolveu perdoar a si mesma e a todos os ex-maridos anteriores, incorporar ao seu pensamento o equivalente mental do tipo de homem que desejava. Se você tocar uma das teclas de piano de cauda, todos os tons que estiverem em harmonia com ela responderão. Eles poderão ser mais altos ou mais baixos, mas serão semelhantes. Do mesmo modo, você pode atrair para si pessoas que têm qualidades baseadas no seu estado de espírito e no seu conceito sobre si mesmo. Trata-se de afinidade ou atração, dependendo do acorde que você tocar. Você pode tocar uma dissonância, mas não retira todas as dissonâncias a fim de criar uma harmonia. Quando você disciplina a mente na oração e penetra no espírito do perdão, pode tocar uma melodia divina. Suponha que um homem traia a mulher. Se ele sentisse amor e respeito pela esposa, não iria desejar nenhuma outra pessoa. Quando um homem encontra o seu verdadeiro ideal espiritual no casamento, não procura nenhuma outra mulher. O amor é unidade e não dualidade ou multiplicidade. O homem que se relaciona com muitas mulheres, o que indica as múltiplas disposições de ânimo dentro dele, está se casando com muitos conceitos, como a frustração, o ressentimento, o ceticismo. Quando você encontra amor com seu parceiro ou parceira, também encontra a plenitude na vida. Você poderá perguntar: por que antigamente alguns homens tinham muitas esposas? O motivo era que naquela época a terra era subpovoada e os pais terrenos, por não conhecerem nada melhor, seguiam esse método polígamo. Hoje em dia, estamos espiritualmente mais despertos e sabemos que a terra está suficientemente povoada. O homem promíscuo sofre de um profundo complexo de inferioridade e se sente inseguro, de modo que as mulheres que encontram são instáveis, neuróticas e confusas como ele. Ele está vendo e ouvindo as suas próprias vibrações interiores. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. O semelhante gera o semelhante. Vejamos o caso da mulher que mantém um relacionamento com um homem casado. Ela foi incapaz de materializar um marido ou namorado. Então, obtém uma pseudo-satisfação ou falsa emoção ao se envolver com o marido de outra. Ela também convive com um exemplo de inferioridade e é instável. O homem se deprecia ao sentir carência e limitação. O seu medo é transmitido para a esposa, e esta reage de maneira correspondente. Não consegue vê-lo como via anteriormente, já que ele não tem o mesmo sentimento com relação a si mesmo. Ela só consegue vê-lo da maneira como ela vê a si mesmo. Do mesmo modo, ele só consegue enxergá-la da forma como ela se enxerga. Se o homem se sente digno de consideração, demanda respeito e o recebe. O homem cujo estado de espírito predominante é o sucesso e a felicidade, unifica todos os membros da sua unidade familiar.
Ele é uma influência estabilizadora e a paz e a harmonia reinam no seu lar. A vida sexual prevalece na vida vegetal, animal e humana. Basicamente, trata-se da força vital buscando expressão em suas diversas formas. O anseio sexual opera em você por meio dos seus talentos, aptidões, sentimentos e anseios. Sempre que você reflete sobre as verdades de Deus ou sobre uma ideia e penetra nesse sentimento, isso também representa uma fase do sexo. A sua ânsia e sede de verdade, a sua consciência e entendimento espiritual e o seu intenso desejo de reproduzir cada vez mais a bondade de Deus na terra dos vivos, tudo isso representa um escoadouro espiritual para o anseio sexual ou força vital que existe em você. Quando você não se expressa plenamente nesses moldes e não canaliza construtivamente o seu líbido ou força vital, as emoções são bloqueadas e reprimidas, o que resulta em frustração, neurose, desequilíbrio, distúrbios mentais e em formas de escape como o alcoolismo ou vício em drogas. Um homem certa vez vangloriou-se para mim de que não tinha relações com a sua mulher havia mais de 4 anos, acrescentando que tinha se tornado mais espiritual. Ele pertencia a um estranho culto cujo líder afirmava que, para evoluir espiritualmente, ele teria que levar uma vida casta e se abster de ter relações com a esposa. Esse homem estava neurótico e mentalmente perturbado. Ele tinha sido submetido a uma lavagem cerebral que o levara a acreditar que o sexo era nocivo e inibiria a sua iluminação espiritual. Expliquei a ele que isso era um completo disparate e um modo de pensar primitivo baseado na ignorância, superstição e medo do sexo. Por sugestão minha, ele relatou as relações normais com a esposa, passando a considerar o ato como algo natural e correto. Ele compreendeu que Deus o colocara no mundo para desfrutar de todos os seus sentidos e para multiplicar e repovoar a terra. A utilização sensata e moderada das nossas faculdades, anseios e desejos em todas as coisas é a resposta e não a repressão ou inibição. A partir desse momento, a permanente oração desse homem passou a ser a seguinte: temos um casamento de amor verdadeiro e duradouro que é alegre, feliz, satisfatório e harmonioso. O amor divino reina agora, supremo no nosso matrimônio. O casamento deles se tornou muito mais feliz do que antes. Se estiver faltando amor na sua vida, faça com frequência a seguinte oração: o amor, a sabedoria e a harmonia de Deus estão sendo expressos por meu intermédio agora. A serenidade, a estabilidade e o equilíbrio reinam supremos na minha vida. À medida que você fizer dessa oração um hábito, maravilhas acontecerão na sua vida. O amor, a inspiração e a orientação vão surgir espontaneamente e você se tornará um imã irresistível que atrairá todas as bênçãos da vida, vindas de todas as direções. Rapazes e moças sempre me perguntam se devem ter experiências sexuais antes do casamento. Eu lhes digo que o casamento não muda nada e que, se eles satisfazerem livremente os seus desejos antes do casamento, como poderão esperar fidelidade e confiança depois dele? Um jovem estudante de física de Nova York defendia o amor livre. A moralidade, dizia ele, é uma piada. Esse rapaz não tinha princípios e mantinha relações sexuais com várias colegas de faculdade. Uma delas ficou grávida. Seguiu-se um processo judicial e ele teve que se casar às pressas. Precisou abandonar a faculdade para poder sustentar a esposa e foi trabalhar como garçom. Ele se casou com uma jovem com quem não queria se casar, e os dois tiveram um filho que nenhum dos dois desejava. Onde estão a liberdade e o amor livre que ele pregava? O rapaz colocou a si mesmo na prisão da privação, da insuficiência, do ressentimento e da pobreza.
Você tem consciência de que precisa refrear o seu apetite pelo álcool, gordura, sorvete e cigarro. Do mesmo modo, é obrigada a controlar as suas emoções, anseios e impulsos e precisa garantir que eles sejam expressos de maneira harmoniosa e sensata. A sua vida sexual precisa ser baseada em amor e entendimento. As experiências sexuais pré-conjugais não são determinantes para uma vida conjugal feliz. Não é raro o homem desconfiar da mulher que ele pode ter com tanta facilidade. Ele diz a si mesmo: se ela faz isso antes do casamento, vai fazer também com outros depois. Pergunta a um rapaz: a sua namorada é mais nobre, digna, meiga e honrada aos seus olhos agora do que antes de você ter relações sexuais com ela? Geralmente o jovem fica vermelho e responde: não, acho que você está certo. A felicidade no casamento depende de amor, lealdade, sinceridade, devoção à verdade, integridade e do desejo de elevar um ao outro de todas as maneiras, inclusive do ponto de vista mental e espiritual. O amor não leva uma mulher para um motel decadente. Tampouco pode ser vivenciado furtivamente por meio de uma relação ilícita nesse estabelecimento de quinta categoria. Para manter uma vida conjugal feliz, rezem juntos e vocês permanecerão unidos. Afirmem com frequência: o amor divino, a harmonia, a paz e o perfeito entendimento estão agora operando e se expressando no nosso casamento celestial. De manhã, à tarde e à noite, nos saudamos a divindade um do outro. Todos os nossos caminhos são prazerosos e todos os nossos percursos são pacíficos. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.